Nesta sessão, vamos conhecer as principais recomendações para a atividade física durante a gravidez e o pós-parto. Em primeiro lugar, o que são recomendações ou o que são documentos de guidelines. Documentos de guidelines são orientações para a prática para a prática relativamente a profissionais de saúde que, por sua vez, vão utilizar essa informação com vários propósitos, incluindo, por exemplo, a melhoria da qualidade do cuidado, a melhoria dos resultados para os utentes ou os pacientes, a melhoria do custo-benefício relativamente à eficiência dos vários processos e, inclusivamente, para ajudar a tomar a decisão relativamente a várias políticas, campanhas, áreas de investigação, ou outras atividades que impliquem investir tempo e dinheiro. Estas, por conseguinte, estas guias clínicas ou guidelines clínicas é prática comum terem sido desenvolvidas no contexto da medicina e também existem relativamente à atividade física, ou seja, no sentido de apoiar toda a atividade de promoção da atividade física que poderá ser uma atividade realizada por profissionais da área da saúde, profissionais da área do exercício, organizações, entre outras partes interessadas. Relativamente à temática do exercício da gravidez, esta, esta, esta revisão que estamos a ver na imagem, que está em espanhol, faz um apanhado relativamente àquilo que tem sido ou como é que têm sido consideradas as potenciais recomendações relativamente à atividade física durante a gravidez, e estes autores, aqui numa abordagem histórica bastante interessante, concluíram que portanto, toda esta ação nas últimas décadas foi mais apoiada em questões culturais e sociais do que propriamente baseadas em evidência. É claro que esta afirmação se aplica até uma determinada altura do tempo, nomeadamente 2018, ou mais propriamente 2018, porque até lá não existia a prática de, de serem publicadas recomendações para a atividade física baseadas em evidência, com foco particular na fase de gravidez e pós-parto. Uma pesquisa na PubMed, com os termos Physical Activity and Pregnancy, mostra que o registro mais antigo relativamente à gravidez aparece aqui em 1946. Um, este trabalho, claro que não existe em suporte digital, e curiosamente, logo numa das primeiras entradas, 1948, temos a publicação realizada em português e por um português.
Inclusivamente a tradução, falta-lhe aqui algo, falhou aqui algumas letras e acentos, eh, mas e seria muito interessante conseguir, ou pelo menos teria muita curiosidade em saber o que é que este senhor ou esta senhora consideravam que seria a educação física e a maternidade e os exercícios aconselháveis durante a gravidez, isto no final dos anos 40 do século passado. Em termos de alguns estudos que aparecem ao longo das décadas, nomeadamente alguns têm a ver com a ginástica, outros têm a ver com a corrida, mas infelizmente não temos acesso ao suporte digital, mas só em 1985 é que conseguimos encontrar um documento, pelo menos em língua inglesa, naturalmente, que foi publicado pelo American College of Obstetrics and Gynecology, o ACOG, Colégio Americano dos Obstetras e de Obstetrícia e Ginecologia, e que em 1985 publica o designado boletim técnico com algumas recomendações sobre o exercício durante a gravidez, o exercício físico durante a gravidez e o período pós-parto. Pela dimensão e a importância desta entidade, naturalmente dedicada à obstetrícia e à ginecologia e preocupados com diversos assuntos, sendo que o exercício físico é um dos milhares de assuntos abordados por esta organização, mas dada a sua importância, dizia eu, e pelo facto de ter sido publicado em língua inglesa, transformou-se num documento de referência quiçá, na origem ou no ponto de referência daquilo que mais tarde se designou como as guidelines para a atividade física durante a gravidez. Este, este, Esta organização, o ACOG, publica um- um- uma reorganização ou mais uma reformatação deste documento em 1994 e mais tarde, portanto, em 2002, publica aquilo que foi considerado as guidelines de referência e, porventura, continua a ser o documento de referência que aparece em vários estudos, já desatualizados neste momento, uma vez que é comum, ou até há relativamente pouco tempo, era comum que estudos RCT baseados em exercício, ou por outras palavras, estudos de intervenção baseados em exercício, exercício aeróbio, exercício de força ou outro tipo de exercício qualquer, mesmo o exercício terapêutico, por vezes, é comum encontrarmos na descrição da intervenção apenas a referência às guidelines do ACOG. Ora, isso traz aqui uma, uma vantagem no sentido de que se percebe que os autores estão atentos àquilo que é a entidade de referência nesta área, mas por outro lado tem a desvantagem de se não conhecer efetivamente que tipo de programa é que foi realizado, porque as guidelines, como vamos ver mais à frente, não incluem ou não especificam toda a informação que nós, profissionais do exercício, necessitamos de ter e de conhecer
relativamente às componentes da avaliação e da prescrição do exercício. Por conseguinte, ficamos com esta referência que esta entidade foi a que primeiro publicou estas orientações. Estas recomendações eram baseadas em opinião de especialistas, no fundo é disso que se trata, um conjunto de especialistas numa determinada área produzem um conjunto de orientações. Hoje em dia já existe, inclusivamente, orientações metodológicas, nomeadamente segundo esta grelha que se chama GRADE, e que é um documento de consenso de forma a avaliar a qualidade da evidência e a força das recomendações que deve ser aplicada ou pode ser aplicada quando temos um documento orientador sobre um determinado assunto. Ora, temos alguns exemplos mais genéricos, como por exemplo este documento, que este documento foi produzido pelo United States Department of Health and Human Services. É o documento como podem observar no título, das Guidelines de Atividade Física para Americanos, a segunda edição. A primeira edição foi publicada 10 anos antes, ou seja, em 2008, e foi, na altura, teve como base outros documentos que foram publicados no final dos anos 90, nomeadamente em parceria, quer com o CDC, o Centers for Disease Control, e o próprio ACSM, que sentiram já naquela altura a necessidade de publicar orientações para a atividade física, incluindo vários tipos de exercício, e que, tendo em conta a epidemia não só de obesidade, que já nos anos 90 era grave na América do Norte, como a própria epidemia de inatividade física, que está relacionada com uma série de outros problemas, no fundo, por falta de estímulo, quer do ponto de vista cardiorrespiratório, quer do ponto de vista mecânico e metabólico. Estas guidelines, por conseguinte, em 2018, já passaram a integrar a informação relativamente à qualidade da evidência e à força dessas recomendações. Este documento, portanto, que não é uma primeira edição, é uma segunda edição que está bastante completa e bastante mais desenvolvida que a primeira, inclui guidelines genéricas aqui para americanos e tem um breve, mas importante capítulo relativamente a mulheres durante a gravidez e o pós-parto. Quiçá este documento foi inspirador do documento que foi publicado pela Organização Mundial de Saúde em 2020, que apresenta uma estrutura muito parecida com o documento anterior e, pela primeira vez, portanto, a Organização Mundial de Saúde, pela primeira vez, em 2020, inclui também um capítulo que se refere a mulheres grávidas e no pós-parto. Aquilo que temos aquilo que temos aqui na imagem
é um exemplo de uma parte já traduzida para a língua portuguesa pela Direção-Geral da Saúde e outro avanço desta, ou outra diferença deste documento é que relaciona estas orientações no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e apresenta a informação tendo em conta outro tipo de mensagem. Portanto, basicamente, houve campanhas de saúde pública a promover a atividade física de intensidade moderada para termos ganhos em termos de saúde e de aptidão física, quer aeróbia, quer muscular, e os países pressentiram que, de alguma forma, para determinados grupos de pessoas, passou a mensagem errada de que, se não realizarmos treino de força, de intensidade moderada, se não realizarmos treino aeróbio de intensidade moderada, que não vale a pena, portanto, houve também aqui uma alteração de paradigma em que foi necessário reforçar com esta mensagem que todo o movimento conta, ou seja, mesmo que se faça pouco, mesmo que a atividade física seja de intensidade ligeira, é importante apostar no volume, portanto, de outras formas, e a frequência, também a duração, pelo que, e naturalmente, existirão evidências que sustentam algumas destas informações de forma mais concreta, mais efetiva. Ora, portanto, neste período, 2000 nomeadamente 2018, 2019, o que estava em vigor eram as guidelines do ACOG que tinham sido reafirmadas em 2015. Esse documento não era baseado em evidência e era baseado em opinião de especialistas, mas era aquele que era usado e referenciado exaustivamente nas várias publicações. Até que este grupo canadiano, liderado pela investigadora Michelle Motola, juntamente com o seu grupo de investigadores canadianos e incluindo também Ruben Barakat, da Universidade Politécnica de Madrid, publicaram diversas revisões sistemáticas que deram origem a esta guideline do Canadá, portanto, que foi a primeira baseada em evidência e abrangendo o período da gravidez, e simultaneamente Ruben Barakat publica também em espanhol as designadas guias clínicas para o exercício durante a gravidez. Este documento foi, entretanto, revisto. Tive a oportunidade de participar neste trabalho e no final de 2023, esta guia de prática clínica foi revista, foram publicadas várias revisões sistemáticas pelo que temos um documento completo de 2023 e que está neste momento a ser revisto relativamente à sua tradução para a língua portuguesa. Na sequência desta publicação do Canadá, o ACOG decide rever o seu documento de 2015, pelo que faz a publicação do seu Committee Opinion em 2020, incluindo já
as evidências científicas que estão na base, e nomeadamente as revisões sistemáticas que foram, entretanto, publicadas e que estão na base destas várias orientações. Outro aspecto interessante foi a inclusão de algumas orientações mais práticas, o reforço relativamente à importância da supervisão do exercício físico e a inclusão do período pós-parto, embora de forma não exaustiva. Simultaneamente, ou seja, simultaneamente no Brasil, em 2021, os brasileiros publicam um documento bastante interessante, embora focado essencialmente na parte cardiovascular, porque foi, portanto, é publicado este posicionamento em português do Brasil, mas também em inglês, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, e no mesmo ano é publicado um guia de atividade física, ou seja, existia o guia de atividade física para a população brasileira e é publicada uma extensão relativamente à gravidez e ao pós-parto, e isto de forma quase simultânea. Este artigo também é bilingue e também está disponível na Revista Brasileira de Atividade Física e Saúde. Em 2022, a Austrália, com o apoio de um grupo de trabalho da Noruega e também do Brasil, eh, fazem a publicação das guidelines australianas, incluindo as fases de gravidez e pós-parto, e em 2023 a Sociedade Polaca de Ginecologistas e Obstetras, em parceria com outras sociedades científicas e com a Universidade de Desporto de Gdansk, através da professora Ana Zumilewicz, publicam estas guidelines que se basearam muito em recomendações do ponto de vista prático, decorrentes também do nosso trabalho, e publicaram. Este documento também está disponível, naturalmente, em língua polaca, mas também em língua inglesa. Muito recentemente, a Irlanda, que também tinha guidelines genéricas e também investiu nesta mensagem que todos os movimentos contam, um, solicitou o apoio, quer à minha pessoa, quer à Ana Zumilewicz, para produzirmos em cooperação com uma universidade irlandesa a extensão destas guidelines, portanto, a extensão para a gravidez e o pós-parto. Este documento já está disponível também desde final do ano passado, portanto, desde novembro de 2024, que o documento é público e está em língua inglesa. E eh, para já são estes os documentos que temos como base para todas estas recomendações. Aqui só uma chamada de atenção que entre 2016 e 2018 foram publicados, ou foi publicado um conjunto de
artigos de revisão que reuniram consensos de vários autores de vários países, portanto, incluindo pessoas que estiveram ligadas aos documentos que vimos anteriormente, quer da Austrália, quer da Noruega, quer do Canadá, quer de Espanha e outros países. Este trabalho foi suportado pelo Comitê Olímpico Internacional, foi liderado pela investigadora Caribou, que é da Universidade de Desporto de Oslo, e publicaram um conjunto de recomendações e de revisões relativamente à à atleta grávida e no pós-parto. E enquanto aqui atletas foram consideradas quer as de elite, quer as amadoras. Portanto, ou seja, mulheres que realizam exercício recreativo ou desporto de competição de forma com um volume significativamente superior à população comum, ou melhor, ao volume mais praticado pela população em geral e pela grávida em particular, e é um conjunto de estudos de revisão que teve consequências várias. Uma delas foi o investimento nesta fase da vida da mulher atleta, uma vez que existem grandes lacunas na área, nas ciências do desporto e nas ciências da saúde, relativamente a amostras que incluem mulheres, amostras que incluem mulheres grávidas e amostras que incluem mulheres grávidas atletas. Um, decorrente de todas estas guidelines foram sendo publicadas revisões sistemáticas que vão dando um, corpo às próprias recomendações. Portanto, algumas informações, neste momento, vamos ter que pesquisar neste tipo de estudo, porque, por exemplo, relativamente à atleta grávida, temos algumas revisões sistemáticas, mas não tivemos ainda a atualização ou a evolução do documento que foi feito e apoiado pelo Comitê Olímpico Internacional. E, em paralelo, outras entidades, aqui um exemplo do website da Direção-Geral da Saúde, neste caso o Department of Health and Social Care do Reino Unido, que tem um documento mais pesado, mais extenso, que se chama UK Chief Medical Officer's Physical Activity Guidelines, e este documento inclui recomendações no formato de infográfico. Aqui na imagem, dois documentos que, entretanto, foram traduzidos para a língua portuguesa com a devida autorização e usando o mesmo design de comunicação para, portanto, neste caso, para poder ser utilizado e possa ajudar a promover a atividade física nos países de língua portuguesa. Mas temos outros exemplos, particularmente publicados pelo ACSM e o próprio ACOG, que tem um website, embora não muito extenso, mas tem uma área do seu website é dedicada à produção destes infográficos. E aqui outro exemplo
Aqui do lado direito, outro exemplo que tem vindo a ser produzido com o apoio da Canadian Society for Exercise Physiology e com quem também temos colaborado ao nível da construção de algumas ferramentas e da tradução de algumas dessas ferramentas. Aliás, se visitarmos o website da CICEP, um, podemos encontrar estes documentos, pelo menos sempre em inglês e em francês, enquanto línguas oficiais do Canadá, mas também existe sempre a preocupação de se publicar nos outros idiomas que existem no Canadá, e, nomeadamente, a língua portuguesa é uma das mais faladas também no Canadá. O que é que estas guidelines nos acrescentam? É claro que devemos dedicar algum tempo a ler cada um destes documentos, porque cada um destes documentos aporta informações em distintas áreas, desde os benefícios, desde as formas as principais adaptações, questões relacionadas com eventuais contraindicações absolutas e relativas, mas relativamente ao exercício físico e à atividade física em geral, por um lado, há aqui bastante confluência de ideias, ou seja, as guidelines são consistentes entre si, têm a desvantagem de não serem muito específicas, por vezes, são documentos que são preparados para apoiar profissionais de saúde na promoção da atividade física e acabam por ser menos específicos, por exemplo, relativamente para serem utilizados pelos próprios profissionais do exercício. Em termos muito genéricos, houve aqui um avanço importante, porque o documento claramente passou a ser, ou melhor, o Canadá reforçou que estas guidelines devem ser seguidas mesmo por grávidas que eram inativas, ou seja, que eram sedentárias antes de engravidar, portanto, aplica-se a todas, e, por outro lado, devem-se também aplicar a pessoas que, entretanto, são diagnosticadas com diabetes estacional, com excesso de peso ou com obesidade. Uma vez que era um paradoxo considerar, por um lado, estas condições como contraindicações absolutas ou relativas, e, por outro lado, termos a evidência a dizer-nos quão importante é realizar treino de força combinado com um treino aeróbio, treino funcional, etc., que permite e que há evidência científica relativamente à prevenção, como relativamente ao tratamento de várias destas condições. Outra questão importante foi o reforço em várias das guidelines que o exercício físico deve ser preferencialmente supervisionado por um profissional do exercício físico devidamente qualificado. Portanto, porquê? Porque há estudos que comprovam esta questão, e porque se vão existir adaptações no corpo, do ponto de vista cardiometabólico, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista biomecânico, é importante perceber até que ponto é que isso se vai traduzir em adaptações relativamente às técnicas de execução, inclusivamente as técnicas de respiração e as várias posições que se podem assumir e aos vários tipos de treino que se podem realizar,
e nomeadamente falamos de intensidade, e falamos de carga, a melhor forma de se perceber que a pessoa está a realizar de forma adequada, será naturalmente com a supervisão de um profissional de exercício, ou pelo menos encontrar outras formas. Portanto, se as pessoas não tiverem a possibilidade de ser acompanhadas, portanto, poder referenciar para recursos que possam ajudar as pessoas, como, por exemplo, o nosso canal YouTube, que tem vários exemplos de várias formas de exercício. Consistência relativamente ao volume de atividade física recomendado, portanto, isto é consistente em todas as recomendações. Os tais 150 minutos semanais, que nos casos aparece a sugestão de no mínimo 30 minutos por dia, ou 150 por semana, até 300 minutos por semana. Porquê 150 e não menos ou não mais? Portanto, 150 foi considerado um número redondo, um valor de corte, em que os estudos epidemiológicos permitiram verificar que há efetivamente benefícios em termos de ganhos para a saúde e ganhos para a aptidão física. Portanto, este número não aparece por acaso, mas atenção que é um número que se refere a uma referência mínima. Portanto, deve haver esta preocupação de podermos cumprir com estas orientações, cada um de nós, e as crianças um pouco mais, relativamente ao volume. Portanto, e volume, sabemos que tem a ver com a frequência, portanto, quantas vezes por semana, preferencialmente todos os dias, a duração das sessões, portanto, mínimo 30 minutos, ou períodos de menos tempo que possam ser acumulados. E atenção que atividade física não significa que seja só referente a exercício físico, não é? Portanto, atividade física, o seu conceito do ponto de vista fisiológico, tem a ver com qualquer atividade que estimule o organismo substancialmente acima e que promova um dispêndio energético substancialmente acima daquilo que é considerado um metabolismo de repouso. E depois temos a intensidade, que enquanto se calhar é fácil perceber hum, o conceito de frequência como o conceito de duração. Portanto, e se nós pensarmos em dias, em horas, em minutos, em semanas, é fácil transmitir esta mensagem ao organizar o plano de treino com base nestes fatores. A intensidade, porventura, pode necessitar de melhor controle da nossa parte, melhor monitorização, ajudar as pessoas a perceber em que é que se traduz esta intensidade, como é que ela se define quando estamos a falar em treino aeróbio, ou estamos a referir-nos a treino de força, porque indicar a alguém entre 40% a 60%, ou a partir de 60% a 80% da sua frequência cardíaca de reserva, ou do seu consumo de oxigênio de reserva, é o ideal, é extraordinário. Portanto, mas a pergunta seguinte que o cliente vai fazer é: mas o que é que isso quer dizer? Não é? O que é a frequência cardíaca de reserva? Como é que eu chego lá? E o que é o consumo de oxigênio de reserva, e como é que eu chego lá, não é? Porque eu tenho que ter uma noção da capacidade máxima para conseguir
chegar a aplicar a conhecida fórmula de Karvonen e para chegar a intervalos de intensidade que sejam aqueles que interessa prescrever para que a pessoa esteja a trabalhar na sua zona-alvo de treino. Outro avanço, mas isso são questões que estão relacionadas naturalmente com a prescrição do exercício propriamente dita. Outro avanço que foi muito interessante nos últimos anos relativamente às guidelines foi que deixaram de falar só de exercício aeróbio e passaram a demonstrar e a sustentar a importância que tem da introdução do treino de força, nomeadamente do treino de resistência de força, e também a combinação, portanto, fala-se de yoga, fala-se de pilates, e de alongamento, ou seja, fala-se de um conjunto de formas de exercício que está relacionado com aquilo que chamamos muitas vezes de treino funcional, mas que implica coordenação, implica equilíbrio, implica flexibilidade, portanto, funcionalidade, e que remete para diversas formas de exercício, e nomeadamente diversas formas de treino de força, combinado com o treino aeróbio, ou treino que nos leva à melhoria da aptidão muscular, que é disso que estamos a falar e que nos interessa, e que remete, por sua vez, para formas diferentes de abordar a prescrição do exercício, fazer a periodização dessa prescrição do exercício e fazer essa adaptação, incluindo a sua avaliação. Paralelamente, temos esta questão relacionada com o treino dos músculos do pavimento pélvico, que serve, tem vários propósitos, não só o de prevenir a incontinência urinária, mas pensa-se que estará relacionado depois com o próprio parto, que obviamente se quer que seja natural e saudável, e em que estes músculos, claro que existem, por outro lado, formas muito específicas de ensinar, de monitorizar, e que são completamente distintas daquilo que é um trabalho ou uma sessão de treino de força ou de treino de outra coisa qualquer. Portanto, vamos ter vamos ter que ter conhecimentos e uma intervenção completamente distintas, porque naturalmente estamos a falar de músculos internos, onde, por várias questões e mais algumas, não podemos utilizar as mesmas técnicas nem de demonstração, nem de ensino ou de verificação que utilizamos para outras técnicas de treino. Outro aspecto importante da importância destas guidelines é não só a indicação de que se deve realizar exercício desde sempre, portanto, desde o início da gravidez, preferencialmente antes da gravidez, mas no início da gravidez até ao fim, portanto, porque é uma questão de adaptar as formas de exercício e, inclusivamente, no pós-parto também vamos adaptar as formas de exercício, porque as guidelines no pós-parto dão-nos uma indicação de a pessoa vai retomar e vai tentar retomar o mais possível a sua vida, mas há ali um hiato de tempo, o tal quarto trimestre, mas nesse quarto trimestre existem exercícios também que
e incluindo trabalho de resistência de força, trabalho de postura, trabalho abdominal, que é importante não descurar nesta fase. Um, uma questão muito importante, este bed rest, portanto, o repouso total, passou a ser não recomendado, a não ser em situações muito específicas e muito particulares. Inclusivamente, há um conjunto de contraindicações absolutas em que levam a que a pessoa tenha mesmo que estar numa posição deitada ou sentada, mas ainda assim há neste momento grupos a desenvolver trabalhos, nomeadamente em hospital, em contexto hospitalar, que permitam que a grávida realize algum exercício, pelo menos na parte, o trem superior, braços ou exercícios mais específicos que se possam realizar e que não vão interferir enquanto contraindicação e que são importantíssimos para que não exista a paragem total e, portanto, o tempo deitado ou sentado em demasia. Relativamente ao pós-parto, as, as recomendações, em primeiro lugar, o número de documentos onde o pós-parto é referenciado é em menor número, o conjunto de orientações também é menor e, inclusivamente, existe ali alguma hum, lacuna, diria eu, hum, relativamente à, ao tal período, ao quarto trimestre, aquele período em que efetivamente as estruturas musculoesqueléticas e pélvicas estão a recuperar, portanto, e atenção, não é só o peso, portanto, porque a retenção de peso é uma das coisas que está sempre na cabeça das pessoas, mas não é só o recuperar o peso. Portanto, é natural que a pessoa queira recuperar o peso, mas o recuperar o peso vai ter que respeitar o ritmo da regulação, da própria regulação hormonal, do facto da pessoa estar a amamentar ou não estar a amamentar, mas da própria influência que essa regulação hormonal vai continuar a provocar, mesmo a nível biomecânico. Portanto, as estruturas vão estar mais instáveis, vai haver necessidade de a própria bacia, mas não é só a bacia, voltar ao lugar. Há ali ainda alguma fragilidade do ponto de vista da zona lombar, por exemplo, e que tudo isso deve ser respeitado relativamente ao tipo de exercício que vai ser realizado e o tipo de exercício que vamos privilegiar nesta fase. E muito desse exercício vai decorrer precisamente do ajuste de programas de treino funcional, incluindo treino de força, treino de equilíbrio, e outro tipo de trabalho, de resistência de força, que progressivamente pode ser organizado e adaptado. Um- um- Todos os documentos continuam a reforçar as atividades que devem ser evitadas, portanto, e evitadas tendo em conta o potencial risco de quedas e traumas, havendo sempre a referência a que se que deve acompanhar, portanto, a evolução da própria saúde, deve continuar com o programa de vigilância
na gravidez, a fim de se perceber que está tudo normal, está tudo a decorrer de forma normal. E atenção que algumas atividades devem ser adaptadas em função daquilo que são os sinais e os sintomas normais e aquilo que é o processo decorrente da gravidez. Alguns de forma perfeitamente perceptível, outros temos que efetivamente ir conversando com as pessoas para perceber quando é que ela estará preparada, quando é que medicamente é seguro, quando é que clinicamente é seguro e a pessoa está preparada para regressar à sua atividade preferida, porque a melhor atividade é sempre aquela que a grávida prefere e que faz, não é? Não se justifica estar a dizer que esta atividade é muito boa se depois a pessoa não gosta, e não vem, porque isso obviamente não trará nenhum interesse nem benefício. Aquilo que traz benefícios são as atividades, como é que nós vamos adaptar as várias atividades que as pessoas gostam de fazer, que as pessoas aderem e que vai dar resposta àquilo que são os objetivos delas. Os documentos que estão disponíveis relativamente ao pós-parto incluem ainda alguns aspectos muito específicos, neste caso, a amamentação. Aqui foi muito importante, por exemplo, desfazer alguns mitos urbanos, eu chamo de mitos urbanos, não quer dizer que seja só na urbe, um, em que, por exemplo, se ela está a amamentar, um, é possível organizar o seu exercício, portanto, em função, naturalmente, dos comportamentos, das necessidades do bebê, da forma como a mama se vai adaptar e que no início não tem nada a ver com a forma como o corpo se vai ajustar passado um mês, 2 meses, 3 meses por aí adiante, o que vai ter também implicações a nível de certas posições que vamos realizar e a forma como vamos conciliar a alimentação do bebê com o tipo de equipamento, neste caso, o sutiã, que vai suportar e que vai permitir que a grávida esteja confortável e, portanto, e tudo isso passa por o profissional do exercício ter conhecimento de como é que vai gerir essa sessão de forma a que as pessoas estejam seguras e confortáveis e já agora felizes com os resultados das várias formas de treino. Claro que é interessante ler e estarmos sempre atualizados relativamente ao que estes documentos nos dizem. Têm surgido com tantos documentos de guidelines, embora a maior parte seja informação muito consistente, ou seja, é a mesma informação, eh, e, e- e eu, na minha opinião, é interessante ler todos estes documentos, principalmente porque todos os que foram aqui apresentados, naturalmente, estão em língua inglesa, com exceção do documento publicado em espanhol, mas que vai estar em língua portuguesa. Há outros documentos, naturalmente, noutras partes do mundo, nomeadamente na Ásia, e é claro que em idiomas que se calhar não são tão fáceis para nós percebermos, mas
existem documentos, portanto, estudos de revisão, quer a revisão sistemática, quer a revisão narrativa, que no fundo fazem este trabalho para nós. Portanto, aqui um exemplo, esta autora, Evanson, tem produzido vários estudos de revisão que, no fundo, nos ajudam e facilitam o trabalho de estar a ler estas guidelines e têm trazido aqui conclusões interessantes relativamente aos, por exemplo, às formas de exercício mais recomendadas, em que, por exemplo, o treino de força aparece na quase totalidade dos documentos, mas chamar só a atenção que quando estivermos a ler este tipo de revisões, terem atenção à data relativamente à qual essas guidelines foram incluídas. Por exemplo, este estudo está muito interessante do ponto de vista da, da busca e da análise, mas incluiu guidelines publicadas a partir de 2010, ou seja, os vários documentos que foram aqui publicados entre 2010 e 2018 são documentos que não foram baseados em evidência. Porque, como já expliquei anteriormente, o documento principal, portanto, o documento pioneiro, não foi principal, mas o pioneiro, foi o documento do Canadá, que foi publicado no final de 2018, portanto, com base nas revisões sistemáticas, e chama-se 2019 Canadian Guidelines for Physical Activity During Pregnancy e, consequentemente, os outros documentos anteriores são baseados em opinião de especialista e não devem ser olhados da mesma forma que os outros. Portanto, só essa chamada de atenção, porque felizmente temos atualmente vários estudos de revisão, mas atenção ao tipo de aos critérios que foram os critérios de inclusão que foram considerados nessas revisões, nomeadamente o ano de publicação das guidelines. Para fechar, duas questões importantes. A alteração de paradigma relativamente àquilo que é considerado como contraindicações absolutas e relativas, ou seja, mais uma vez, Canadá foram pioneiros em identificar que se existe um determinado aspecto em que é importantíssimo que a pessoa faça exercício para ajudar a resolver, tipo a diabetes estacional, a hipertensão estacional, então isto não deve ser entendido como uma contraindicação. Portanto, é um paradoxo estar a dizer, então vamos dizer, o médico vai ter que dizer àquela grávida que não deve fazer exercício porque tem uma contraindicação. Isto é um contrassenso. Ou seja, ou até se pode chamar negligência. Portanto, se a pessoa tem uma determinada condição que em tempos foi considerada uma contraindicação, mas que atualmente se sabe que realizar exercício é positivo, ou é benéfico, aquilo que tem que ser indicado é que deverá existir determinadas adaptações para que essa pessoa beneficie do efeito do exercício físico. Muitas vezes até que funciona como ferramenta não farmacológica, não é? Que nesta fase é uma fase que se evita
ao máximo, prescrever medicação por vários motivos e mais alguns, e por conseguinte, passou-se a olhar para alguns destes aspectos de uma forma distinta. Portanto, e recomendo a leitura deste artigo. Recomendo a leitura deste artigo. É uma revisão sistemática que inclui um call to action, ou seja, um, é uma revisão que pretende ir verificar aquilo que tem sido considerado, ou no passado foi considerado como contraindicação absoluta ou relativa, esta call to action, ou seja, é um documento que recomenda, portanto, com base nestas considerações e nestas evidências, recomenda uma determinada prática. Neste caso, a prática seria a de independentemente de, ou melhor, não é independentemente, algumas contraindicações vão continuar a ser absolutas, contraindicações para a atividade física, mas mesmo assim haverá soluções no que se refere ao exercício, por exemplo, quando a pessoa tem que estar acamada, mas, por outro lado, os autores chamam a atenção que algumas complicações requerem precisamente a, a promoção da prática de exercício físico, porque existe evidência que é a melhor forma de gerir essa mesma condição, que naturalmente vai requerer a adaptação do exercício. Alguns exemplos incluem questões de saúde mental, questões de obesidade e inclusivamente de deficiência. E aqui chamar a atenção que relativamente à grávida com deficiência física, ou com uma deficiência motora, existe muito pouca informação e que nos leva a ter que recorrer a outras fontes para encontrar as melhores formas de ajudar as pessoas a realizar exercício, porque há muitas formas que naturalmente se podem adaptar, tendo em consideração que essa tal deficiência pode ser na parte inferior como parte superior e haverá soluções possíveis para serem devidamente ajustadas e beneficiar todas as pessoas. Para terminar, chamar a atenção que estes documentos, por um lado, são importantes para promover a literacia sobre esta matéria, neste caso, atividade física e saúde, entre a população de médicos, importantes também para promover a adesão à atividade física e promover e ajudar os profissionais de exercício a promover e prescrever, ajudar as pessoas a melhorar também a sua literacia, motivação e educá-las, no fundo, no sentido de ter continuidade a prática de exercício e cada vez mais ajustar em função das suas necessidades e dos seus objetivos, eh, mas há também uma discussão grande na área científica que tem a ver com
as melhores formas de disseminação deste tipo de documentos e outras estratégias, e a sua implementação. Ou seja, têm sido desenvolvidos muitos esforços para aprofundar a evidência científica sobre estas guidelines, construir estas guidelines, que implicam sempre muito tempo, muito investimento, mas também é necessário perceber qual é as melhores formas e as mais eficazes de serem disseminadas e serem implementadas estas várias estratégias relativamente à compliance, no fundo, a termos as pessoas a aderir às respectivas guidelines específicas, desculpem, às recomendações específicas para a atividade física relativamente às várias populações, de forma a, conhecendo nós essas orientações, todas as adaptações que vão acontecer ao longo da gravidez e no pós-parto, perceber quais são os melhores exercícios, como é que os vamos adaptar, inclusivamente como é que os vamos monitorizar e quais os passos que devem ser dados de seguida relativamente à implementação das guidelines, que por vezes nos falam em termos demasiado genéricos, por exemplo, o treino de força aparece como se fosse só uma coisa, não é? Mas basta olhar para estas imagens que temos aqui, e perceber que todas estas pessoas estão a fazer, ou poderão querer fazer, poderão querer realizar vários tipos de exercício que vá melhorar a aptidão muscular, que é porque podemos ter aqui trabalho funcional que nos dê resposta hum, hum, em vários sentidos, mas estão a fazer coisas diferentes. Estão com equipamentos diferentes ou sem equipamento. Temos aqui uma imagem em que uma pessoa está a realizar um exercício com um halter bastante pesado, não é? Que diríamos que é uma atleta eh, com, com esta capacidade de ajustar este trabalho mais em potência. Temos aqui uma bailarina que com certeza poderá querer ajustar a sessão, o seu tipo de treino, e ajustar, nomeadamente, as posturas e o equilíbrio ao longo da gravidez. Temos uma pessoa que já está na fase pós-parto, uma pessoa que tem máquinas, ou que tem halteres, ou que tem simplesmente a cadeira, ou que não vai poder sair da cadeira. Portanto, e temos que arranjar soluções para os vários tipos de treino que vão estar incluídos no, no plano de prescrição de exercício e para dar resposta a todos esses princípios e todas as componentes que vão estar relacionadas com o programa de avaliação e prescrição do exercício na fase da gravidez e na fase do pós-parto. No nosso canal YouTube vão encontrar vários exemplos de vários tipos de exercício de força, aeróbios, funcionais, alongamento, etc. O canal é aberto, tem sessões completas, como tem apenas exemplos de exercícios que podem ser incluídos num plano de treino.